Provas mal formuladas acabam levando muitos candidatos à justiça, que muitas vezes não reconhece as irregularidades apontadas. Há quem queira a divulgação dos nomes dos integrantes das bancas examinadoras e dos candidatos. Duas coisas importantes que a gente vai falar aqui. Uma diz respeito à divulgação dos nomes dos integrantes das bancas examinadoras. Nós precisamos saber quem são os integrantes das bancas examinadoras. Até porque, para que seja possível o controle quanto à qualificação técnica desses integrantes e também o controle quanto ao eventual parentesco com candidatos que estejam fazendo a prova. E, portanto, o nome dos candidatos também precisa ser divulgado amplamente, né? Então, essa é uma proposta nossa. Pela nossa experiência, uma série de pessoas elas deixariam de ser bancas a partir do momento que tivesse seus nomes divulgados. Porque essa pessoa pode sofrer pressão e até a questão do sigilo, da segurança do processo pode ser questionada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar assim com muito... e outro aspecto é que poderia favorecer a isonomia do processo, ela pode até ficar prejudicada, porque a partir do momento que você divulga a banca, aqueles que conhecem a banca, eles sabem a linha daquela pessoa, eles sabem os pontos que aquela pessoa conhece mais, normalmente tenderia a explorar. Então, aqueles que têm conhecimento da banca, de certa forma, eles têm um privilégio na hora de estudar. Hoje em dia, eles estão aumentando a dificuldade do concurso a um grau que só o cara louco que consegue saber aquilo tudo. É só a pergunta de final de rodapé. Agora, de quem é a culpa? A culpa é das bancas examinadoras. Nós temos observado também, senador, um certo abuso quanto às cobranças das questões pertinentes a atualidades e conhecimentos gerais. Às vezes as questões não têm nada a ver com o exercício do cargo, não têm a mínima relevância e elas acabam entrando nas provas. Isso, na nossa opinião, é um absurdo, né? Houve recentemente no concurso do Senado uma questão que cobrava alguma coisa sobre um amante do ex-presidente Kennedy. Isso não tem a menor relevância para quem vai trabalhar no Senado. Ainda bem que essa questão foi anulada. Nós já vivemos concurso em que caiu pergunta sobre alguma coisa que estava acontecendo na novela. E certamente quem fez essa pergunta não sabe que a primeira coisa que um concurseiro faz é deixar de ver a novela para estudar. Eu gostaria de saber, aliás, nem gostaria de saber, na verdade, qual foi o pai dessa ideia de 48 horas para recursos em face de concurso público. Qual foi a analogia, né? Onde buscamos esse prazo de 48 horas para interposição de recursos em face de provas de concurso público. E aqui, reforço, especialmente se tratando de provas discursivas que geram um imenso trabalho para o candidato, porque ele tem que ter acesso à sua prova, ao espelho de correção, à tabela de pontuação, enfim. Sabemos que nem todos os concursos federais são oferecidos em todas as capitais. Algumas bancas só disponibilizam esse caderno no local em que o candidato fez a inscrição, prestou a prova, enfim. Né? São vários os desrespeitos nesse quesito. A entidade contratante, a instituição, quando contrata uma aplicadora de instituição aplicadora de concurso, ela tem o prazo para dar o resultado assim muito curto, né? Então, os cronogramas são muito apertados. Então, normalmente, essa é a razão para os 2 dias. Por parte das instituições aplicadoras, a gente não vê problema nenhum em dilatar esse prazo, pelo menos por parte do CESP, né? Para 10 dias ou até mais, se for o caso. Entretanto, considerando um concurso, por exemplo, com 5 etapas, e cada etapa 10 dias de recurso, só aí já são 50 dias no cronograma, né? Então, isso tudo impacta o cronograma do evento. Diante das graves irregularidades que vêm ocorrendo nos concursos públicos, muitos candidatos têm procurado o Poder Judiciário em defesa de seus direitos. Alguns desses pleitos alegam que a banca não anulou questões flagrantemente incoerentes ou que não possuíam resposta correta. Muitos juízes têm considerado improcedente esse tipo de pedido, alegando que os critérios de correção de questões de concurso se inserem no mérito administrativo da banca examinadora. Há registro, todavia, de sentenças nesse sentido,
em que as questões realmente não possuíam resposta correta ou estavam formuladas de maneira inegavelmente ambígua, impedindo o adequado julgamento de seu acerto pelos candidatos. Como seria possível exigir dessas situações que os juízes efetivamente analisassem se as questões foram formuladas de acordo com o que exige o edital do concurso? Ainda nos casos em que a questão envolvesse matéria não jurídica, seria cabível a realização de perícia para verificar a correta formulação da questão? Infelizmente, eu tenho colegas meus que a coisa mais fácil do mundo é, como juiz, você não trabalhar. Então, você, quando pega um concurso público, para você conseguir achar a falha, para você conseguir consertar sem desrespeitar o mérito administrativo, dá trabalho, leva tempo, é realmente um desgaste. Então, infelizmente, tem colega que chega simplesmente, vai lá e diz o seguinte: não, isso aqui é mérito administrativo. É a coisa mais fácil do mundo dizer que é mérito administrativo. E, nesse ponto, a lei vai ajudar muito, porque vai dar um pouco mais de espaço para o juiz ter que trabalhar, o juiz ter que se manifestar. Apesar do mérito do projeto, é meritório tentar fazer a regulação, eu concordo plenamente que a gente tem que regular, né? Eu acho que talvez o momento não seja o melhor momento, pelo seguinte, me perdoe, gente, muito obrigado. Não seja o melhor momento, por quê? Porque hoje já surge todo um debate no âmbito da ESAF, no âmbito do Ministério do Planejamento, no âmbito da SEGEP, que é a Secretaria de Gestão Pública, recém-criada, um grande avanço, sobre a pertinência deste modelo de seleção de servidores públicos. Deste modelo de seleção de servidores públicos. Porque esse modelo privilegia a seleção de pessoas com alto nível intelectual ou de preparo num determinado conjunto de conhecimentos. Correto. Só tem um problema, isso não é suficiente. Porque às vezes você tem pessoas muitíssimo bem preparadas do ponto de vista intelectual, mas elas não conseguem simplesmente operar em conjunto com outros seres humanos para poder produzir um resultado. Por isso é que a iniciativa privada hoje privilegia mecanismos de seleção que envolvam dinâmicas. Porque nós precisamos, eu não preciso de um gênio, eu preciso de um indivíduo muito bem preparado intelectualmente e muito capaz de agir coletivamente no sentido de produzir resultados. Imperfeições no Instituto Concurso Público, sem dúvida há, e há várias. Mas eu acho que o momento é sim oportuno para partirmos para a regulamentação daquilo que constitui hoje, senador, a opção da sociedade, que foi o caminho do concurso público. Talvez para os concursos públicos, porque concurso público é uma coisa dinâmica, podem surgir novos processos, certamente haverá uma ampliação da presença de mecanismos eletrônicos para diversos níveis nos concursos. Então, assim, o meu medo é que a gente faça uma lei e ingesse o processo. Como a gente engessou em compra pública, como a gente engessou em orçamento público, uma série de coisas. De repente, valeria a pena, senador, que a gente pudesse fazer o seguinte: número 1, uma lei geral que pudesse atacar os pontos centrais e remeter a responsabilidade da SEGEP a responsabilidade de fazer a regulamentação periódica com detalhes dos elementos constitutivos do concurso, de forma que você tenha uma certa flexibilidade para sempre aceitar mudanças na realidade e nas circunstâncias, de forma que você deixe o concurso sempre moderno e atualizado, como um instituto. No próximo bloco, críticas ao cadastro de reserva e à falta de planejamento, a responsabilidade de quem entra no serviço público. A gente volta já.